Fala pessoal, beleza? Esse é o Vem Pra Joga, o seu canal de board games. E hoje traremos aqui o universo Marvel, os Vingadores, nerdalhada. Vamos chegar junto, pois hoje tem Comic Hunters, esse joguinho maravilhoso do Robert Coelho, trazido pela Bucaneiro Jogos, que traz a temática onde somos colecionadores, que vamos em convenções, sebo, vamos participar de leilões ou mesmo na loja adquirir o maior número de quadrinhos valiosos para a nossa coleção. Então, vamos colecionar! Vem pra joga! Bom, galera, então vamos começar. Então, estamos aqui com o Comic Hunters. É um jogo de colecionadores, representamos colecionadores. No modo solo, a formatação é muito parecida com a formatação para 2 jogadores. Então nós temos aqui um tabuleiro que corresponde a tudo que nós vamos fazer para colecionar quadrinhos. Aqui a variedade de coleções, que é a pontuação que eu ganho por coleções de diferentes personagens. Tamanho de coleção, que seria a quantidade de quadrinhos que eu tenho do mesmo personagem. Aqui o acervo, que corresponde ao valor que eu gastei para conseguir determinado grupo de cartas ou determinado grupo de quadrinhos. E os destaques, que é uma pontuação relacionada com esses destaques. Quadrinho número 1 daquele personagem, uma roupagem, um uniforme diferente que apareceu pela primeira vez. E aqui o olhinho, que é a primeira aparição desse personagem, tá? Então, o jogo ele vem com essas fichas, então eu vou estar com as fichas pretas para estar tanto pontuando nos destaques quanto no acervo, e o Jarvis com as fichas verdes, onde ele já está ali com a ficha no número 15 do acervo, tá? Nós temos 3 decks diferentes com valores diferentes. Então os comics, os quadrinhos menos valiosos, que valem apenas 1, são esses quadrinhos mais modernos, da década de 90 para cá. Os quadrinhos de número 2 são os quadrinhos da década de 70, 80, final da década de 70 para 80. E os quadrinhos de valor 3, mais raros, são os mais antigos, para trás da década de 70. Então, por isso que eles são divididos nesses tipos de baralho, e esses quadrinhos serão coletados de acordo com os lugares que nós formos. Na loja, logicamente, são quadrinhos mais novos. Na sebo, são quadrinhos médios, né? Meio caros. E normalmente na convenção ou nos leilões nós vamos utilizar os quadrinhos mais caros para fazer a coleta. E aqui do lado nós temos uma mistura de quadrinhos dos 3 tipos que vão servir para fazer a parte da convenção, que seria um evento onde nós vamos adquirir quadrinhos, fazer negócios para adquirir o maior número de quadrinhos raros ou valiosos que estiver sendo utilizados lá, tá? Então, vamos começar? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer no jogo é fazer a ação da loja. No jogo solo, nós coletamos 3 cartas. Nós estamos jogando contra o Jarvis. Então, eu vou pegar as 3 cartas, verificar quais cartas são mais valiosas para mim, dar uma para ele e ficar com 2. Então, no caso aqui, ó, eu tenho 2 cartas com diamante e uma carta que tem o número 1 e olhinho. Ela aqui vai me pontuar 2 vezes. Então, eu vou ficar com essa carta para mim e vou ficar também com a carta do Homem-Aranha, pois o Homem-Aranha é a coleção que está mais em destaque no momento. E esse Thor aqui eu vou dar para o Jarvis depois completar a coleção dele. Vou fazer mais uma vez essa ação de comprar quadrinhos na loja. Então eu compro 3 quadrinhos. Verifico quais são os mais valiosos. Então aqui eu tenho o número 1 novamente. Tenho primeira aparição. Provavelmente aqui, ó, do Super Soldado. Bem legal, né? As capas que são originais dos quadrinhos da época. Então, provavelmente eu vou pegar, baseado no que eu já peguei ali, ó, o Capitão América, que
é um quadrinho muito bom. E eu já tenho uma. E o Incrível Hulk, que tem aqui o quadrinho número 1. Essa aqui eu vou dar pro Jarvis. E acabou a ação da loja. Agora nós vamos até a Sebo tentar adquirir quadrinhos na Sebo. Como eu adquiro quadrinhos na Sebo? Então aqui ó, tem um item explicando. As cartas de número 2 vão formar 3 colunas. Então ó, tem aqui o Thor, o Hulk e o outro Hulk. Sempre começa por mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou sacar cartas daqui e colocá-las no lugar aqui que mais me convém para pegar uma coleção inteira desses quadrinhos. O Jarvis, ele sempre vai seguir a colocação baseada no tamanho das coleções. Então, por exemplo, eu saquei aqui o Thor, mais uma vez. É uma carta que eu não tenho muito interesse. Ele tem o Versus aqui, ó. Esse Hulk aqui também tem o Versus. Então, talvez seja interessante eu colocar aqui. Agora é a vez do Jarvis. O Jarvis pegou o Doutor Estranho. O Doutor Estranho está na segunda linha. Então, ele coloca aqui na segunda linha. Eu coleto uma carta. Note que a segunda linha já está completa. Só posso colocar na primeira ou na quarta linha. Eu vou pegar esse Capitão América, colocar aqui embaixo. O Jarvis pegou aqui, ó, Homem de Ferro e Hulk e Thor. Ele vai pelo Homem de Ferro, tá na segunda coluna, ele não consegue colocar, então ele vai colocar na terceira coluna, que tem o Hulk e tem o Thor. Eu vou pegar... Agora ficou difícil, hein? Então eu vou pegar aí essas 3 cartas aqui, ó. No caso, só essa aqui tá boa para pegar. Mas eu ainda posso sacar mais uma ali para cima. Vamos ver o que eu vou fazer. Eu vou sacar. É o Homem-Aranha. O Homem-Aranha aqui vem com esse aqui, aparição do uniforme. Muito bom. Coloquei aqui. Vez do Jarvis. O Jarvis só tem um lugar para colocar. Eu pego a maior coleção. O Jarvis pega a segunda maior coleção, já que essa é a maior, e essas duas vão para aquela pilha das cartas misturadas da convenção. E agora a terceira ação é a convenção. Então, como funciona a convenção? Nós embaralhamos e nós vamos pegar 17 cartas daqui e formar um quadrado de 5 por 5 com uma carta no meio. Então, eu vou fazer o quadrado de lado aqui para enquadrar o retângulo, aliás, de lado para enquadrar na filmagem. Então, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor, Capitão América, Homem de Ferro, aqui do lado. Thor, Homem-Aranha, Capitão América e Homem de Ferro com o Thor. Vou descer aqui com o Doutor Estranho, Homem-Aranha, Thor, Hulk, Homem de Ferro e Capitão América, Homem de Ferro, Viúva Negra, que a Viúva Negra está fora do jogo. Esse é outro detalhe, que nós tiramos tanto o Pantera quanto a Viúva. E uma carta no meio. Nesta rodada, o Jarvis, ele só observa, ele não coleta nada. Então eu vou fazer uma ação para mim e uma ação para descarte. Outra ação para mim e outra ação para descarte. O que sobrar, o Jarvis vai coletar como sua coleção. Então, como é que funciona a convenção? Eu tenho que pegar uma fileira inteira que tenham os mesmos quadrinhos. Por exemplo, aqui ó, eu tenho 2 Homens-Aranhas, é bem interessante, tá? Pegar duas cartas iguais. Aqui eu tenho 3 Homens de Ferro, também é bem interessante. Essa aqui. Essa aqui também tem 2 Homens de Ferro.
Então, qual que é a intenção? Eu pegar o maior número de quadrinhos possíveis que possam me levar ou à pontuação ou para fazer dinheiro, vendendo quadrinhos também para formar minha coleção. E eu posso sempre fazer um movimento, seja ele na horizontal ou na vertical, né? Horizontal ou vertical. Então, minha primeira ação, não dá para fazer algo muito diferente, eu vou pegar os 3 Homens de Ferro. Mas antes, eu quero ver se eu faço uma jogada para eliminar o máximo possível de cartas de um tipo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar esse Thor para cá, que eu não vou utilizar agora, e vou pegar os 3 Homens de Ferro para mim. Agora eu vou para minha ação de descarte. Qual que é a minha ação de descarte? Como eu não quero que o Jarvis pegue Thor nessa rodada, porque tem, ó, ele é muito bom, tem os 3 símbolos, eu vou puxar esse Thor para baixo e vou descartar os 3 Thor que estão aqui na vertical. Então eles voltam para o baralho. Agora é a minha vez. Bom, na minha vez, eu pretendo pegar... Tenho 2 Homens-Aranhas ali. Eu posso pegar 3 Homens-Aranhas. E os 3, apesar que um não tem um símbolo muito bom, mas posso pegar ele. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Arrastei aqui para cima e peguei os 3, ó. E a última rodada, que eu de descarte, no caso, eu tenho que pensar muito bem. Se eu puxar esse Capitão América para cá, eu posso eliminar ele. Posso eliminar esse Homem de Ferro. Também tem ali 2 pontos de olhinho. Posso eliminar esse Doutor Estranho, que aqui tá dando 2 pontos de número 1. Então tem que ver o que é mais vantajoso eliminar para ele fazer um mínimo de pontos possíveis. Talvez o Thor com o Homem de Ferro pode ser uma boa. Pode ser uma boa. E aí o resto vai ser dele. Então não tem muito o que fazer, né? Eu vou arrastar para cá e tirar essas 2 cartas. O Jarvis pega todas as cartas que sobraram. E aí, nós vamos montar a coleção, que é a parte mais legal. A parte do Jarvis é bem simples. Eu vou montar a coleção de acordo com a ordem. Lembrando que o Jarvis pode começar a coleção com apenas uma carta e o jogador comum não. Ele não tem nenhum Homem-Aranha, mas ele tem um Homem de Ferro, né? Então, aliás, ele não tem Homem de Ferro, ele tem o Doutor Estranho. Então ele vai fazer uma coleção do Doutor Estranho aqui, ó. Fez uma coleção do Doutor Estranho. Vai fazer também uma coleção do Capitão América, pois tem bastante cartas do Capitão América. Eu vou puxar um pouquinho mais para o lado aqui. Vai fazer uma coleção do Hulk. E vai fazer uma coleção do Thor. E agora a gente vai ver quantos pontos o Jarvis já fez. Então aqui nos destaques, o Jarvis é o ícone verde. Ele tem aqui 2 olhinhos. Então ele vai andar 1, 2 aqui. Referente a essa carta. Versus e diamante não tem. Então ele não pontua. Aqui ele tem um número 1. Então ele vai andar aqui no número 1. Uma vez. Aqui ele tem mais 2 olhinhos. Então ele vai andar até o 4. E na última coleção aqui ele tem apenas um número 1. Então o valor dela é 2. Então ele vai andar aqui mais 2. Então só retomando aqui, ó. Aqui são 2 mais 2, 4. Então ele andou 1, 2, 3, 4. Note que é pelo valor da carta. No nosso caso é muito mais difícil. Por quê? Porque eu tenho que pagar pelas cartas que eu vou baixar. Como é que eu pago por elas? Pelo valor da carta. Então, a mesma quantidade de cartas que eu baixar, eu tenho que descartar o mesmo valor. Então, para começar aqui, ó, essa carta não me dá ponto nenhum, então vou deixar ela aqui por enquanto. Essas duas são muito boas. Essa aqui do Homem de Ferro é muito boa. Essa é boa para pagar, porque é versus, né? Essa também é boa, do Homem de Ferro.
Outra do Homem-Aranha, muito boa. O Hulk tem uma bem ruim aqui. O Hulk. Ó, Homem-Aranha tem mais uma ruim. O Capitão América tem uma legal. Duas legais. Três legais. Né? Então, essas são as cartas que nós temos aqui mais valiosas em relação aos destaques. Como eu pretendo fazer uma coleção bacana, grande, primeiro o Homem-Aranha é a que mais vale, então eu vou ficar com essas três aqui do Homem-Aranha. Então, 3, 4, 5, 6, 7. Essas duas do Homem de Ferro são muito caras, dificilmente eu vou conseguir ficar com elas, eu vou segurar elas na mão. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver se eu tenho 12 para pagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não dá. 8. Eu preciso mais 4, preciso pagar mais 4. Então eu vou pagar 3 daqui. Apesar que esse Homem de Ferro aqui tá muito legal, né? Seria bom eu ficar com ele. Eu preciso pagar uma de 3 e uma de 4. Eu vou pagar aqui, ó, 3 com essa e 1 com essa. Então eu tenho 4 cartas, né? Então, vamos ver quanto que deu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E essa fica na mão. Então diminuiu aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa também pode ficar na mão. Afinal de contas, eu não preciso pagar com ela. Então essas todas que eu descarto eu ponho aqui. E aí eu monto minha coleção do Homem-Aranha. E monto minha coleção do Capitão América. Então de olho eu fiz 4 pontos também. E de destaque, primeiro uniforme, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7. Eu fiz 7 pontos. Então saí na frente. Então, por enquanto, o jogo basicamente empatado, né? Então vamos para a segunda rodada. Eu vou para mais uma rodada da loja. Essas duas cartas que sobraram continuam na minha mão. Eu posso ficar com o máximo 2 cartas na mão no final do turno. Então eu pego 3 cartinhas e vou verificar o que vale a pena para mim. Talvez valha a pena eu ficar com essas duas, porque elas têm os símbolos. E essa aqui eu vou dar pro Jarvis. Vou pegar mais 3 na loja. 3 quadrinhos. A arte desses quadrinhos é excepcional, né, gente? É muito legal. Então, essa aqui me dá 2 tipos de pontos diferentes. Essa é bacana eu ficar. Como eu tenho uma carta de Hulk, eu também poderia pegar mais uma ou uma do Doutor Estranho para começar. Eu vou pegar essa do Doutor Estranho e vou dar essa do Hulk para ele. Vai fazer mais um pontinho de olhinho, mas fazer o quê? Essa pontua de todo jeito. Então, parte da loja foi. Vamos para o site de leilão. Como é que funciona o leilão? O leilão, ele funciona com as cartas mais caras. Eu vou fazer 2 fileiras. Uma de 3 cartas e uma de 4 cartas. E aí funciona assim. Se eu pegar a de 4 cartas, que são cartas boas, inclusive para pagar por outras, eu faço aqui, pago 5 pontos. Se por um acaso o Jarvis pegar a maior, ele que paga 5 pontos. Do contrário, pagar um só. Então vai ficar assim. Ele vai pagar ali, ó, um ponto dele, gastou um ticket lá no 15, que já tá, e eu vou gastar 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu perdi pontos e peguei a maior coleção, mesmo porque eu quero fazer dinheiro com as cartas vermelhas. O Jarvis pega o restante. E a última parte que nós já vimos é a convenção, onde eu vou embaralhar aqui o restante das cartas. Deixa eu pôr o deck da número 3 lá. E vou montar aquela tabelinha da convenção de 5x5. Vamos ver se eu consigo fazer aqui sem misturar com as cartas do Jarvis. Então, 1, 2, 3, 4. Afastar um pouquinho as minhas para cá. 5. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3 e uma no meio.
E agora vamos lá. Começa comigo novamente. Eu tenho 3 Homens-Aranhas, mas os 3 não valem nada. Eu posso usar eles até para descartar. Eu tenho esse Homem de Ferro que tem olho. Eu preciso tentar alcançar ele no olho, pelo menos, passar ele no olho. Eu tenho o outro aqui, Homem de Ferro. E tenho esse outro Homem de Ferro. Então, o que eu vou fazer, gente? Vamos pensar. Eu também tenho aquele Capitão América que é muito bom, ó. Tenho 3 Homens de Ferro ali. Esse Homem de Ferro não me dá nada. Esse me dá um número 1. Esse me dá uma outra carta. Tá difícil. Eu posso tentar o Hulk também. Então vou tentar o Hulk. Vou tentar o Hulk aqui, ó. Então coleto 1, 2, 3. Peguei para minha mão. Agora eu vou tentar eliminar o máximo de cartas possíveis para ele não ganhar. Bom, esse Homem de Ferro, ele vai descer para cá. E aí, descendo para cá, eu vou coletar esses 3 Homem-Aranha. Agora é minha vez de novo. Eu vou pegar, vou movimentar, né? Aliás, vou movimentar este Thor para cá, certo? E vou pegar todos os Homens de Ferro disponíveis nessa coluna. E a ação de descarte minha, eu vou utilizar o Thor. Vou pegar aqui, eliminar esses 3 Thor. E o Jarvis ficou com essas 4 cartas. Fase de organização da coleção. Então o Jarvis novamente vai colecionar aqui. Começando pelo Doutor Estranho. Então o Doutor Estranho, ele fez 3 pontos com o Doutor Estranho agora, de uniforme. Ele fez mais 3 pontos de uniforme. Ele fez com o Capitão América, tá ali embaixo, 5 pontos. Pontuação muito boa agora. Ele disparou. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O Homem de Ferro, ele não tinha ainda, mas agora ele tem. É uma carta muito boa. Então, ele vai baixar as 3. Ele vai fazer 3 olhos e 6. Vai fazer 3 olhos. 1, 2, 3 e 6 de uniforme. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai fazer mais um olhinho pro Hulk. Disparou bem. E aqui com o Capitão América ele só vai colocar na coleção porque não tem ponto para fazer. O Jarvis já passou o rodo em mim. Então vamos ver o que vale aqui. Essa não vale nada. Esta aqui vale 2 pontos em cada atributo. Essa carta é muito boa. Estas aqui, deixa eu ver. Essa tem olhinho, é boa. Esta não. O Hulk também não. Esses 2 Hulks são excelentes para baixar. Esse também custa barato. Este também custa barato. Este Homem-Aranha não vale muito, mas é bom ter Homem-Aranha para formar coleções grandes. Esse é bom. Doutor Estranho. Tenho 2 cartas, que vai me dar pontuação boa. Tenho 3 Homens de Ferro, que me dá uma pontuação boa. E um Thor, que dá uma pontuação boa. E agora, hein? Agora o negócio ficou difícil. Bom, o que eu preciso menos é uniforme. É o que eu preciso menos. Então, talvez este Homem-Aranha, ele é importante para fazer uma pontuação alta lá, no tamanho da coleção.
Então esses hooks aqui é bom eu ficar com eles. Por quê? Porque são cartas baratas, dá para pagar tranquilo. Esses dois Homens de Ferro também são baratos. Eu posso pegar mais um aqui. E esses dois vou deixar aqui para pagar. Este Thor, eu não preciso de uniforme agora. Posso até usar um Homem de Ferro que para mim é melhor. E o Doutor Estranho também. Vamos ver quanto que eu gasto aqui. Então eu tenho 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos ver se eu tenho 18 em dinheiro. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 17, 16, 15. Eu vou pegar esse Homem-Aranha e deixar na minha mão. Então tenho 15 e 15 pontos. Essas que eu descartei voltam com aquele baralho da convenção. Foi as trocas que eu fiz da convenção. E esses pontos aqui eu vou marcar para mim. Então eu tenho 2, 4, 5 olho, 6, 7, 8. Então subo 8 pontos de olhinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Colei lá no Jarvis. Do uniforme eu tenho 3, 4, 5, 6. Então, uniforme 1, 2, 3, 4, 5, 6, passei o Jarvis. E de carta número 1, eu tenho, vou fazer pela primeira vez, né? 2 pontos, 2, 3, 4, 5. Então, fiz. Então, eu fiz 5 pontos aqui no total da minha coleção. É sempre bom, se perder, é bom conferir, dá para conferir tranquilamente. Então agora eu tenho 4 coleções diferentes. Olha que interessante isso. O Jarvis não, o Doutor Estranho eu só tenho 2 cartas. Por eu ter 2 cartas, na hora de somar os pontos, se eu só tiver essas duas, eu não faço. Eu tenho que ter de 3 para cima, para valer. Então, nesta rodada última, eu preciso arrumar um Jarvis de qualquer, um Doutor Estranho de qualquer maneira. Então, só para conferir aqui os pontos, eu vou conferir no final. Eu vou agora fazer a sebo. O sebo, cartas número 2. Então, voltando, a gente vai fazer 3 colunas. Uma de 2 cartas, uma de 3 e uma de 4. Eu começo. Então, esta carta aqui do Homem-Aranha de Versus, eu não tenho interesse nessa carta. E provavelmente o Jarvis também não vai pegar. Então, eu vou colocar ela aqui em cima. O Jarvis vai pegar aqui o Homem de Ferro. Ele coloca do lado do outro Homem de Ferro. Eu pego o Capitão América. O Capitão América tá bem aqui. Tô de olho nele. Talvez eu utilize ele aqui. O Jarvis vai pegar o Doutor Estranho. Vai colocar aqui embaixo. Eu vou pegar o Capitão América, colocar aqui embaixo. E o Jarvis vai colocar o Capitão América aqui embaixo. Bom, no final das contas, essas vão me dar 2 pontos aqui e ali. E essa vai dar mais pontos. Eu vou pegar essa aqui, a menor mesmo. Acho mais interessante. E o Jarvis pega a maior para formar a sua coleção. Essas duas vão para o baralho da convenção. Show de bola. Site de leilão. Vamos fazer 2 colunas. Uma com 3 quadrinhos raros. Todos do Hulk, por sinal. E uma de 4 quadrinhos raros. E aí eu tenho que pensar direitinho, ó. Essas pontuam, essas não. Então eu vou agora fazer o seguinte, eu vou andar só uma e o Jarvis é que vai andar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Eu vou deixar ele pegar mais cartas. E eu vou pegar essas 3 aqui. Pode ser um tiro no pé isso, porque ter cartas vermelhas para pagar outras é muito bom. Mas como eu estou precisando de fazer o máximo possível de pontos ali nos destaques, eu abdiquei de pegar por 2 vezes, tanto no site de leilão quanto na sebo, as coleções com maiores cartas.
Agora a última parte é a convenção, a última rodada do jogo. Então, vamos lá. Uma coluna de 5 cartas. Uma linha aqui com 4. 5. Outra com mais 4 cartas para formar 5. Mais 3 cartas aqui. E vamos começar. Bom, para começar eu já tenho 4 Thor. Para começar eu já tenho 4 Thor ali, que é muito bom. Também tenho 3 Homens-Aranhas, mais ou menos. Eu vou pegar... O que eu vou fazer? Eu posso pegar esse Thor depois, né? Posso pegar por último? Posso. O que mais que eu posso pegar aqui bom? Tá bem difícil, hein? Tá bem difícil escolher. Posso escolher cartas caras, né? Seria importante pegar cartas caras agora. Bom, aqui eu vou fazer 3, 4, 5. Aqui eu vou pegar 1, 2, 3. Nenhuma delas vale nada. Gente do céu. Tá bem ruim, hein? Tá bem ruim. Eu vou movimentar. Eu tenho um Homem de Ferro, outro Homem de Ferro. Preciso de mais um Homem de Ferro para atrapalhar ali a jogada. Não tenho. Então, eu vou mudar a tática. Eu tenho aqui um Hulk só. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou movimentar nada, gente. Eu vou puxar este Thor aqui para cima. E vou pegar esses aqui. 1, 2, 3, 4. Peguei 4 cartas. É a vez do Jarvis. Tem que pensar direitinho o que fazer agora, para não me atrapalhar. Eu vou jogar esse Homem-Aranha lá para baixo, certo? E vou tirar aquelas cartas do Thor de circulação. Não. Tá difícil. Tá difícil. Posso jogar uma do Thor aqui, forte, e descartar elas do jogo. Ó, vou descartar aqui, ó. Versus esse e esse. Descarto do jogo, para evitar que ele faça o máximo de pontos possíveis. E eu vou com o Homem-Aranha ali, fazer também o máximo de pontos possíveis. Eu vou aqui com o Homem do Uniforme. Desço aqui, ó, e pego as 4 do Homem-Aranha. E agora a última coleta. Eu vou tirar o Thor de circulação aqui, ó. Vou puxar para cá, por exemplo. Vou tirar e o Jarvis fica só com essas 3 cartas, né? Então, vamos organizar a coleção do Jarvis e conferir os pontos dele. Então, começando lá por cima, Homem-Aranha. Ele só tem 2 cartas, o Homem-Aranha. E uma é de olho, então ele faz 2 pontos de olho. Depois, ele tem do Homem de Ferro, que é a segunda coleção ali, uma carta só. E essa do Homem de Ferro ele joga aqui e sobe 3 no uniforme. Ele tinha mais uma do Homem-Aranha aqui, ó. Mas ele não pontua. Eu não vi. Eu errei aqui, na realidade, né? Eu peguei a do Hulk. Ele joga essa do Hulk aqui, porque não tem o que fazer com ela. Ele joga essa do Hulk aqui, não tem o que fazer com ela. Ele tem do Capitão América muitas cartas, só que só tem uma que vale 2 pontos. Então ele vai juntar aqui na coleção dele, vai aumentar 2 de número 1. 1, 2. Essa do Doutor Estranho ele joga aqui, não faz ponto.
E essa Doutor Estranho ele joga aqui, não faz ponto. Então vamos ver quantos pontos o Jarvis tem de cada coisa. Então vou começar aqui pelo número 1. Cartas número 1. Ele tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele tem 7. Então ele tá aqui, ó, na realidade. Cartas de uniforme. Ele tem 3 uniformes, 6, 9, 12. Tem 12 uniformes, certinho. E olhinho, primeira aparição, ele tem 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e está certinho, 15 pontos. Então só tinha errado ali, ó, 7 pontos do número 1. Minha vez de organizar a coleção. Minha coleção é muito menor que a do Jarvis. Vou até puxar do Jarvis mais para cá. E vou organizar numa ordem bacana aqui, ó, para vocês visualizarem. Então, o do Homem-Aranha, ele só tem 2 cartas. Provavelmente ele não vai pontuar na trilha de variedades. Aí, do Homem de Ferro, ele tem essas 4. Do Capitão América, ele tem esse zilhão de cartas aqui, que vai dar uma pontuação excelente para ele no final. Do Doutor Estranho, ele tem essas cartas aqui, que é bastante também. E do Hulk tem essas. Então é isso. Essa aqui é a coleção do Jarvis. Minha coleção, então, vamos ver o que dá pra fazer, né? Eu vou perder aquela do Doutor Estranho, porque eu não peguei... peguei uma aqui do Doutor Estranho. Tem que jogar essa carta de qualquer jeito. Então essa com certeza eu vou usar pra mim. O Homem-Aranha, eu preciso de cartas para fazer pontuação. Então aqui a pontuação mínima do Homem-Aranha é de 5 a 7. Então eu tenho 3 cartas, eu preciso de mais 2. Então 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu até poderia fazer 8, que me daria 24 pontos. Mas tem que ver se vale a pena fazer isso. Né? Tem que ver se vale a pena fazer isso. Do Capitão América, eu preciso de pelo menos mais uma. Então posso escolher entre as duas aqui, eu prefiro essa. Do Hulk eu já tenho 4, eu preciso de mais uma. Então eu prefiro essa. Do Thor eu não tenho coleção nenhuma. Eu precisava ter uma coleçãozinha do Thor. Só que se eu pegar isso aqui eu não consigo pagar. Então, não sei se vou pegar. Vamos ver. E do Homem de Ferro eu precisava ter mais uma também. Né? É difícil. Difícil. Esse Capitão América tem 3 a 4. Não sei não. Não sei se vou ficar com ela não. Bom, essa aqui do olhinho, eu tenho 3, 4, 5. Preciso de uma dessa também. Então eu posso pegar essas 3 para pagar. Ali 3 ou 4, tanto faz. Não preciso de tanto. Eu vou ter número 1 para passar. Tenho 3. Então 1, 2, 3. Eu vou passar ele com essa do Hulk. Então essa eu vou guardar. E vou pagar essa do Hulk aqui. Ali, ó, para fazer pontos. Bem pensado. Bom, no uniforme eu já ganhei, né? Eu não precisava nem me preocupar. Eu posso jogar até uma carta mais barata para fazer esse ponto. Mas vamos ver o que eu vou fazer. O Homem-Aranha não vai dar para fazer os 24 pontos, vai ser difícil. Por quê? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21, 22, 23, 24, 25. Eu só tenho isso para pagar. Então eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 25, quase impossível, né? Coleções, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tivesse 6 coleções, eu faço 40. Faço 20 pontos. Eu acho que eu vou eliminar essas do Thor. Não vou querer essa coleção do Thor para poder pagar.
Então, vamos ver agora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Perfeito. E vou ficar com isso que eu peguei. Então, aqui, Doutor Estranho, ganhei 3 de uniforme. Então, 1, 2, 3, nem precisava, mas eu peguei por causa do Doutor Estranho. O Homem-Aranha, que é minha primeira coleção aqui, eu junto todas essas cartas aqui, que vão me dar uma pontuação muito boa, né? O Homem de Ferro, eu junto aqui, junto com o Doutor Estranho, né? Que são as cartas de número 2. Já vou conferir meus pontos. Doutor Estranho, Capitão América e Hulk. Vamos conferir os pontos, então, gente? Deixa para conferir sempre no final. Então, número 1. Quantos números 1 eu tenho? Então, tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, fiz 9 pontos de número 1. Uniforme. Eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fiz 20 pontos. Então, cheguei até o final. E de primeira aparição, que é o olhinho, eu tenho 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É isso aí, eu não consegui passar no olhinho. E termina a pontuação aí. Vamos fazer a pontuação final. Tentar aqui fazer a pontuação final para esse jogo. Então, vou pegar uma tabelinha aqui. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo observar a minha coleção completa. Então, vamos lá. O Jarvis, tamanho da coleção, que é essa aqui. Homem-Aranha, ele tem de 3 a 4? Não tem, ele não pontua no Homem-Aranha. Homem de Ferro, ele tem 4 do Homem de Ferro, então ele faz 5 pontos. E tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem mais 10. Então ele tem 15 pontos aqui na segunda coluna, mais aqui na coleção de baixo, primeiro o Hulk, então ele tem 5 cartas, então ele faz 8 pontos. O Capitão América tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cartas, ele faz 16. Então, 16 com 8 são 24. 24 com 15, no final das contas, ele teve aí 39 pontos. Vamos ver minha coleção como é que tá. Então, o tamanho da coleção. O meu Homem-Aranha, eu dei uma investida boa, então 3, 6, 7, 8. Com 8 cartas eu faço 24 pontos só no primeiro herói ali, o mais destacado. O Homem de Ferro, eu tenho 5 cartas, então são 10 pontos. Mais essas 3 do Doutor Estranho são 5, então são mais 15 pontos. 24 mais 15. Então já tenho lá os mesmos 39 dele. Mas eu tenho aqui na terceira coluna esses dois heróis. O Capitão América tá me dando 4 e o Hulk tá me dando 8. Então eu tenho mais 12. Então 39, 40, 41, 51 pontos eu fiz só de tamanho de coleção. Tô na frente do Jarvis. O segundo item é a variedade. Então o Jarvis tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 coleções, né? Então ele faz 20 pontos. O Jarvis ele considera mesmo que tinha 2 cartas como coleção, tá? Ele só não ganha em tamanho. Eu só tenho 5, então eu faço 15. Aqui o Jarvis ganhou 5 pontinhos a mais que eu. No acervo, aí empatamos, né? Cada um fez 9 pontos, tem 9 tickets ali. Ele tem 8, eu tenho 15. Ele tem 8, eu tenho 15. Ele tem 15 e eu tenho 8. E agora a gente faz as contas. Então,
39, 59, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 76, 76, 84, 94, 99. Eu já, por minha vez, fiz 51, 66, 66, 75, 85, 95, 105, 108, 9, 10, 11, 12, 13, 113. Então foi isso. Vitória aqui, ó. Vamos apagar aqui que eu tinha errado as contas. Então, o Jarvis fez 99 pontos e eu fiz, Eric, fiz 113 pontos, tá? O detalhe desse jogo, tá, gente? Parece ser fácil ganhar do Jarvis, mas não é não. O Jarvis, a inteligência artificial, ele dá muitas cartas de graça para ele, nunca precisa pagar pelas coleções. Então, dependendo de como a sua estratégia ali na convenção, de tirar o máximo possível de cartas dele, você consegue minar essa questão de vantagem que ele tem, mas normalmente em partidas 50% das vezes a 60% das vezes o Jarvis ganha, tá? Então é só para não passar essa impressão que foi muito fácil, porque normalmente ele passa dos 100 pontos com facilidade. É que a última rodada da convenção me ajudou bastante, mesmo eu abdicando de na sebo e no leilão pegar as maiores coleções. E é isso, pessoal. Comic Hunters, tá? Joguinho maravilhoso do Robert Coelho pela Bucaneiro Jogos, né? Ele saiu ano passado, tá completando quase um ano. Joguinho aí de 1 a 4 jogadores. Traz essas maravilhas aqui de imagens dos quadrinhos, então é bem nostálgico para quem colecionava quadrinhos. E tem uma mecânica ali bem simples, né, que você se sente mesmo fazendo uma compra do quadrinho, indo no evento, trocando pelos melhores quadrinhos. Ele é bem temático, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar. Se gostou, deixa o like, comenta, tire sua dúvida. Coloca lá o sininho para estar sempre sendo notificado dos vídeos. E não se esqueça, inscreva no canal, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Valeu!